A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você é muito novo para entender que o verdadeiro sinistro é um boleto para pagar no fim do mês, não ouça esse episódio. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 6º capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Garras e Folhas de Chá. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você não sabe que em meados de fevereiro as aulas vão ser suspensas por conta de uma epidemia gripal, não escute esse episódio. Eu sou Carol Lima e eu tô assistindo umas 10 aulas por dia, não sei nem como é que eu tô arrumando tempo pra estar aqui. E estou acompanhada de Larissa Andrioli, que tá desapontada, passada, chocada que a transformação dela de Animago não arrancou aplausos de ninguém. Nem uma palma. E também tô aqui com Tamires Garcia, né, que ela nunca fala mal dos colegas dela, ainda bem, porque eu sou uma delas. Exato, nunca falo mal de colegas, mas tem alguns problemas com pseudociência. Ih, vamos ver. Nunca fala mal dos colegas, exceto quando fala, né? Exceto quando sai. E hoje a gente vai falar do podcast de Larissa Andrioli. Ué. Gente, é verdade, que bizarro. O que tá acontecendo? Mas conta mais aí, é um amiga, do seu crossover? podcast. Já que esse é o product placement do seu podcast aqui. É verdade. Nossa, gente, um grande investimento que eu fiz nesse público. Aproveita, esse é o seu momento, merchandising. É o meu momento. Bom, gente, se vocês forem procurar meu podcast, que se chama Garras e Folhas de Chá, vocês vão descobrir que ele está parado. Mas o que vale é a intenção e é o dinheiro que eu gastei nesse publi, né? Então, eu vou utilizar. Ele chama Garras e Folhas de Chá, vocês podem encontrar no Spotify, enfim, qualquer agregador aí. E a ideia é problematizar o mundo bruxo, basicamente. Mas ele tem só 3 episódios até hoje. Mas é ótimo, tá? Vamos lá escutar. Para entrar em contato com a gente, você pode procurar por A Casa Elefante no Twitter, Facebook e Instagram, ou mandar um e-mail para acasaelefante@animagos.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa e deixa feedback sobre os nossos episódios. Para entrar é só acessar o endereço t.me/ogrupoelefante. Então vamos ao nosso duelo de resumos, onde as nossas duas participantes vão duelar pelo direito de iniciar a nossa discussão do capítulo com uma frase da escolha delas. Vai ganhar quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. A gente vai jogar um dado para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Quem quer par, quem quer ímpar. Eu quero par. Nossa, a primeira pessoa que quer par. É porque eu sempre peço ímpar. Ai, eu resolvi variar hoje. Então, no dia que você pediu par, deu ímpar. Quem vai escolher é Tami. Você quer, Tami, começar ou você quer dar a vez pra coleguinha? Eu acho que eu vou dar a honra pra Larissa começar, pra eu ter um tempo psicológico de demorar um pouco mais pra perder. Mas vamos lá. Nossa, que cortesia, não é mesmo? Maravilhosa. Tá pronta, Lari? Eu tô. Então, Larissa Andrioli, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Garras e Folhas de Chá em 3, 2, 1. Eles recebem os horários dele e eles ficam meio confusos porque a Hermione tem 1000 matérias no mesmo tempo, mas eles resolvem deixar isso pra lá. E aí eles vão pra primeira aula deles, que é de adivinhação, mas eles ficam perdidos, eles pedem a ajuda do Sir Cadogan, que é um quadro. Ele leva eles pra lá, eles chegam lá na torre, sobem, chegam, uma vibe muito esquisita, uma coisa meio good vibes, estranha, incenso aceso e tal. A Sibila vê que fala que o Harry tem sinistro na xícara dele. Enfim, depois eles vão pra... E acabou! Droga. Amiga. Foi bem longe. As chances não estão favoráveis. Hoje não é meu dia. Talvez eu tenha chance. Vamos ver. Vamos ver. Tá pronta, Tami? Não. Mas mesmo assim. Eu fico nervosa, porque é muito pouco tempo, eu falo demais. Mas vamos lá, tô calma, tá tudo bem. Inspira, expira. Não liga pra esse cheiro de incenso que tá aqui. Mas agora, Tamires Garcia, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Garras e Folhas de Chá em 3, 2, 1. Ok, então o Harry e a Hermione vão, eles recebem os horários, aí eles começam as aulas, e aí a primeira aula é a aula de adivinhação. Aí eles vão muito loucos pra aula de adivinhação que fica numa torre, que eles não sabem direito chegar e ficam perdidos.
E aí eles falam com o cavalo e o senhor Cadogas, que eles falam, vamos lá, e ele fala, vamos, guerrilheiros, eles vão. E aí eles chegam. E aí tem a Trelawney toda etérea e toda tipo, vamos desvendar o futuro. Só que na verdade ela fala que o Harry vai morrer. E aí o Harry fica tipo, eita, e acabou! Morreu. Nossa, e morreu. Me ajudar. Eles são guerrilheiros, eu amei. A Revolução Comunista vai começar na Torre da Grifinória. Na torre de adivinhação. De adivinhações. Olha, vocês chegaram mais ou menos no mesmo pé ali É verdade. do mau agouro, mas devido às pérolas, eles falaram com o cavalo e eles eram guerrilheiros. Eu acho justo também, eu acho que Tami merece. Esse troféu hoje vai para Tamires, tá? Parabéns, Tamires. Gente, eu sou muito boa em resumos, tá vendo? Qual é a sua casa, amiga? Como que é minha casa? Corvinal. Eu ouvi esse grrr, tá? Eu ouvi esse grrr. Eu tô nervosa, eu ainda tô na torre da Grifinória ainda. Nossa, eu tô Calma. chocada. Só porque ela gaguejou, vão ser 25 pontos para a Grifinória e 25 pontos para a Corvinal. Ai, sempre isso. assim, sempre vai os pontos pra Grifinória. Não importa o que a gente faça. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. Os alunos recomeçam mais um ano letivo. Hermione está profundamente sobrecarregada com diversas matérias. Na aula de adivinhação, a professora Trelawney prediz a morte de Harry. Hagrid introduz hipogrifos à primeira aula dele e Bicurso é insultado por Malfoy, que acaba ferido. Achei foi pouco. O trio vai consolar Hagrid. Mas então, Tamires, já que você ganhou, né, essa batalha sangrenta que foi o resumo de hoje, qual é a frase que você quer puxar aqui para iniciar a nossa discussão? Então, o que eu acho que me deixou mais intrigada nesse capítulo que eu queria falar era sobre a Trelawney e a caracterização dela. Não é exatamente uma frase, é a caracterização dela como um todo, mas toda a ideia de ela ser uma charlatã e inicialmente não ser caracterizada como uma charlatã necessariamente. E eu acho interessante puxar daí. Vocês acham que ela é uma charlatã? Eu acho que é um assunto muito complicado de se dizer. Mas se você quiser começar, amiga, você pode começar, que o meu cancelamento vem agora. Então, a minha questão com a Sibila é que, tipo assim, eu acho ela um personagem muito interessante. Eu acho que toda a forma como ela é construída é muito instigante. E eu acho que ela é, sim, uma charlatã em certos níveis. Mas a gente sabe também que, ao mesmo tempo, ela não é 100%, né? A gente não sabe ainda, mas a gente vai saber que ela já fez, sim, previsões, profecias verdadeiras. Então, tipo assim, não é que eu ache legal, assim, o que ela faz. Mas eu meio que entendo de onde vem. É meio como se ela estivesse tentando compensar tudo que ela acha que ela deveria ser e não consegue ser, não consegue demonstrar. Então ela faz todo esse teatro em torno dela. E ela veste um personagem mesmo, assim, sabe? Tipo, a personagem dentro da personagem, assim. E por isso que ela é tão desagradável, às vezes. Eu não discordo disso. Eu acho realmente que ela virou uma personagem... Ela se torna uma personagem caricata. Sim. Eu só acho que essa caracterização inicial dela, eu não sei se tem a ver com a perspectiva do Harry, que a gente tá acompanhando. E que começa, então, olhando e pensando, eita, será? O que será essa mulher? Ou se tem a ver com a personagem dela ir perdendo credibilidade. Mas eu acho que a personagem dela empobrece muito, assim. Lendo esse primeiro capítulo que ela aparece, e justamente depois quando a gente descobre que ela fez mais de uma profecia de fato, tinha tanto potencial de desenvolver ela como uma personagem dessa área obscura da magia. Mas então, eu queria justamente puxar então já isso que Lari falou. Que ela começa, né, construída como charlatã, mas nem tanto, porque a gente vai descobrir que ela faz profecias verdadeiras. Ao meu ver, a despeito dela fazer profecias verdadeiras, ela é uma charlatã porque, primeiro, ela não sabe que ela faz essas profecias verdadeiras. E, por não saber, ela projeta essa aura muito mais mística, muito mais misteriosa do que ela realmente acha que ela é. Então, assim, mesmo ela fazendo essas profecias,
por não ter essa consciência que ela faz e achar que ela não tem poderes, é que ela projeta isso. Então, isso pra mim é pura enganação, sabe? Mesmo ela tendo esse poder, ela tá deliberadamente enganando as pessoas. Mas será que é deliberado? Sim, no próprio texto dela do Pottermore diz que ela evita circular no meio dos outros professores, porque ela é intimidada pelo talento deles. Então, assim, ela projeta essa pessoa muito mística, muito misteriosa, justamente que é pra dar essa ideia mesmo, sabe? Ah, não, sou poderosona, sou muito adivinhadora. Então, o que eu acho é que ela tem um tipo de síndrome do impostor, sabe? Que, assim, ela é neta de uma vidente muito conhecida e tal. Ela tem, provavelmente, uma vivência na família que envolve toda essa aura da adivinhação. E eu acho que ela, de fato, acredita que ela tem alguma coisa. Ela acredita nas previsões que ela faz, sabe? Em algum nível, assim. Ela não se caracteriza como síndrome do impostor, né? Porque a síndrome do impostor é o quê? É aquela condição em que a pessoa está num nível, numa posição ali de destaque, de prestígio, e ela não acredita que foi o talento dela ou o mérito dela que trouxe ela ali. A Sibila, ela não entraria como uma síndrome do impostor. Ela entra como uma impostora de fato. Que ela finge que é o que ela não é. Sim, mas é por isso que eu falo que eu acho que ela acredita que, por ela ter tido na família vivência de fato com adivinhação, ela acredita que ela tem aquele potencial e que não foi bem explorado. Nesse sentido que eu falo de síndrome do impostor. Não falando literalmente, falando que na cabeça dela, ela acha que ela tem síndrome do impostor, entende? Não, eu tenho menor capacidade, mas ela poderia ser mais bem explorada. Eu acho que tem um conflito aí. E, enfim, eu só acho que as pessoas julgam demais ela, coitada. Eu acho que a síndrome do impostor, ela não pode ser fechada nessa coisa de, tipo assim, a pessoa é capaz e ela acha que não é capaz. Eu acho que tem muitos níveis diferentes, sabe? Tipo, tem a pessoa que é exatamente assim, e tem a pessoa que não sabe que é capaz, e aí, justamente por isso, tipo, meio que se auto-boicota e se auto-sabota. Eu acho que tem muitos níveis diferentes, sabe? De você pensar a ideia de como que você está numa posição que é a posição que ela tá numa escola, ensinando uma disciplina e que em certo nível ela não se enxerga capaz de estar ministrando aquela disciplina. E eu acho que isso deve foder com a cabeça da pessoa, sabe? Eu acho que ela deve ficar muito perturbada. Porque, de novo, concordando, tá? Não faz dela uma menor impostora. Não faz dela necessariamente uma vidente, não tô levantando a bandeira, assim. Mas eu acho que seria uma área muito obscura, mesmo dentro do mundo da magia, né? A adivinhação. Então, ela tendo lidado com isso, sabendo que existe, né? Assim, vamos supor que a família dela, transpondo pro nosso mundo, a família dela teve contato com OVNIs a vida toda. Então, ela, na cabeça dela, sabe que existem alienígenas, mas ela nunca viu. E aí ela fica, gente, mas peraí, mas eu aprendi, e enfim. Eu acho que ela tem um conflito muito grande que dava pra ter sido melhor explorado do que ir deixando ela como uma alcoólatra caricata ao longo da história, sabe? Olha, eu acho que duas coisas. Vocês estão dando muito crédito ao personagem. Quando no próprio texto do Wizarding World sobre ela, do Pottermore finado, diz que ela deliberadamente mente e que ela acredita em suas próprias mentiras sobre o talento dela e que ela gosta de ler as pessoas e usar o nervosismo ou a sugestionabilidade em favor dela. E dois, eu acho que vocês estão meio que confundindo a imagem de Sibila com o assunto da adivinhação, que eu até entendo porque a única vidente, entre aspas, que a gente vê na série é ela. Mas eu acho que o descrédito dela não tira o mérito da adivinhação em si. Entendeu? Não, com certeza. Porque eu acho que acontece, eu pelo menos tô notando aqui, acontecendo essa confusão, sabe? Aparece o Firenze, né? Mas é outra pegada, né? É uma outra abordagem. Uma pegada completamente diferente. Então, assim, eu não acho que a gente ver e admitir que ela é, sim, uma charlatã mentirosa, é você descreditar toda essa área de estudo que é a adivinhação. Até porque, justamente, como falaram aí, tem Firenze e a gente vê que ele tem uma maneira completamente diferente de abordar a matéria, né? Que ele aborda
vendo as coisas da natureza e tal. Então, justamente depois no 5º livro, quando a gente vai descobrir, a gente precisa retomar um pouco a lembrança de que a Trelawney faz profecias reais, né, para aquele plot twist do final. Então, a gente é apresentado ao Firenze, que tem uma perspectiva completamente diferente sobre adivinhação, sobre previsão de futuro, que não tem como ser necessariamente... A adivinhação não tem como ser uma ciência exata, né? A questão é que, nesse capítulo, eu acho que já é muito rapidamente descreditado isso. É muito, muito claro. Ela é apresentada como uma figura inicialmente respeitável, e em seguida a Minerva já fala, não, descredita tudo que ela falou e descredita ela depois como personagem pra sempre. Eu discordo bastante que ela é apresentada como uma figura respeitável. Não, eu acho que ela aparece inicialmente como uma figura a se observar. Tipo assim, ela não é inicialmente colocada já como uma charlatã. Tipo, é uma figura duvidosa. Porque você vê que ela tem uma coisa ali, a Hermione tá questionando, aí você pensa, não, realmente, a Hermione tem razão aqui. Ela tá falando umas coisas muito óbvias. Mas aí você vê, ela vai e fala umas coisas que você fica meio tipo, não, faz sentido e tal. Então eu acho que você fica até ali na posição meio do Harry de pensar o que eu acredito. Só que a Minerva, ela é uma personagem que ela é usada ao longo da série como uma voz da razão, assim. Então, até muito mais crível que a Hermione, porque a Hermione é uma adolescente, né? E a Minerva não, a Minerva é tipo a Hermione adulta. Então, quando a Minerva vira e fala daquele jeito sobre a Sibila, eu acho que ela meio que descredita completamente a personagem. O que eu quero dizer de ela ser apresentada como uma personagem respeitável, eu entendo a sua discordância, Carol, mas o que eu acho é que a figura dela ainda não tá tão caricata, ela não tá tão dramática, esquisita, como eu acho que ela é mais pra frente. Toda vez que eu releio e eu leio essa primeira cena especificamente, não parece a Trelawney que a gente vê depois em nenhuma outra cena, sabe? Pode ser que tenha a ver com a apresentação dela, né? Até o que a Minerva fala na aula, ela fala, não, a Sibila gosta de fazer previsões de um aluno por ano que vai morrer. Então ela pode ter uma autoimagem pronta, né, para um primeiro dia de aula, por exemplo. Mas ainda assim, eu ainda acho que é muito discrepante de como ela é caracterizada mais pra frente. Porque depois ela fica cômica, isso aí né? a gente vai ter que analisar nos próximos capítulos, né? Mas o que eu quero dizer com charlatã só pra terminar, pra eu tentar deixar da maneira mais clara que eu puder, é que ela tem sim um talento, que é o talento de observar as pessoas, de perceber sentimentos, comportamentos. E ela usa esse talento deliberadamente para enganar. É isso que eu quero dizer com charlatanice, entendeu? Entendi. E nesse caso, pra mim, ela é uma charlatã 100%. Mas, realmente, pra mim, eu não tenho essa visão dessa imagem tão respeitável dela. Não sei se porque... Eu também já não dou todo esse crédito pra personagem. Mas aí a gente pode ficar assim, de olho, pra nos próximos capítulos a gente ter noção de como a personagem Sibila Trelawney ela vai ser abordada daqui pra frente, né? O que eu vejo dessa primeira impressão é aquele negócio do exótico. Não é... Que às vezes cala as pessoas por não saberem mesmo o que falar. Tão besta, assim. Fiquei... Sabe? É eu ficar impressionado, mas isso nem sempre quer dizer que é respeitável. Sim, pode ser. Eu acho que a personagem da Sibila, quando a gente coloca em perspectiva, né, o fato de que a gente vai ter acesso a 2 profecias que ela faz, profecias reais e tal, e aí a gente pensa, tipo assim, por que o Dumbledore esconde isso dela? Tipo, é um movimento tão calculado, porque se ele coloca nas mãos dela o conhecimento de que ela pode sim fazer profecias verdadeiras, você acha que ela vai dar aula em Hogwarts? Tipo, ela vai fazer outros rolês, assim, e ele quer manter ela ali pra vigiar, né, porque ela é a pessoa que fez a profecia. Então Sibila é mais uma vítima de movimento Dumbledore. dele. Também. Todo mundo, né, eu, você. Também, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, ela sabendo que ela não tem poderes. Que ela tem, mas ela não sabe que tem. Enfim, vocês não entenderam o que eu quis dizer. Ela sabendo que não tem poderes, ela já é desse jeito. Imagina se ela descobre que ela fez uma profecia real, sabe? Então, exatamente. Eu acho que essa que é a questão. Porque ela ia se tornar outra pessoa. E não necessariamente uma pessoa melhor, mas assim, provavelmente uma pessoa que ia abusar ainda mais dessa habilidade que ela tem de ler as pessoas, né? Porque ela ia colocar no látis dela, que ela já fez duas fiz a profecia real. Já fiz 2 previsões reais. E ela ia usar isso
como uma forma de reforçar a qualidade do trabalho dela, a qualidade da profecia dela. Mas se ela soubesse Então- como é a forma que ela prevê de fato, talvez ela desse uma segurada também nas previsões diárias, né? Assim, toda Eu hora acho ficar que fazendo pode ser. previsão, sabendo como funciona o processo de fazer uma profecia, talvez ela soubesse que não é Mas sempre eu que não rola, sei, né? eu acho que talvez subiria a cabeça É, eu dela. tenho Tipo assim, certeza que subiria a eu cabeça fiz a profecia dela. do fucking Harry Potter, sabe? Não, eu acho que Não é a tendência qualquer de como a profecia. personagem foi construída é que subisse a cabeça. Tô só sendo otimista, que tô aqui passando pano da Sibila. Tami, O você meu tá pano sendo, hoje, você tá sendo meu pano poliana. hoje é da Sibila. Mas então, você que tá escutando a gente aí e quiser dizer a sua opinião sobre Sibylla Trelawney, impostora ou não, que tal você mandar um comentário pra gente, ler lá no Metendo a Colher, hein? Bom, então, continuando, né? A gente tá falando sobre a Sibila e sobre como ela se caracteriza. Acho que não só ela é caracterizada, mas o ambiente todo que ela cria na primeira aula, né? Já acontece quando eles chegam na sala. Eles entram por meio de um alçapão, onde veem a Sibila. A sala está cheia de coisas estranhas que eles não sabem identificar. E a figura dela sugere uma atmosfera mística, uma coisa esquisita, né? Até a própria entrada na sala, né? Que você tem que subir. Tipo, você chega na torre mais alta, aí você chega lá e você tem uma escada que desce de um alçapão. Aí Sim, você a escada sobe, prateada, né? É, você sobe na escada. É toda uma preparação, né? É isso que eu quero dizer com a construção da imagem dela que ela faz e que isso é tudo calculado, sabe? Não é por acaso. Mas será que ela pediu pro Dumbledore pra ficar na torre mais com alta? certeza, mano. Dumbledore, mas assim, a minha sala pode ter uma escada prateada? Me bote no quarto mais alto, da torre Quais mais serão alta. os requerimentos que você pode fazer pra sua sala, assim? Ah, eu quero... Tem que ter orçamento, né? 2 dragões na Orçamento. porta. Ela pediu pra ficar no quarto mais alto, da torre mais alta, tal qual Fiona. Mas tem uma coisa legal de falar, né, que é sobre o nome dela, né, que Sibylla é um nome que vem da Grécia, né, que é o nome de uma sacerdotisa, né, que teria como a principal função transmitir os oráculos de Apolo, né, e isso também se tornou um sinônimo de pitonisa, né, e essa Sibylla era tão famosa que o nome era usado como denominação das sacerdotisas de Apolo que trabalhavam, né, nos santuários que eram dedicados a esse deus. E ele era o deus justamente que dava essas de previsões, né? E assim como a sala da Trelawney, né? O oráculo de Apolo, os oráculos de Apolo ficavam no alto da montanha, né? Você também tinha que ter todo esse rolê de subir e tal para poder chegar, acessar esse lugar. Talvez por isso que ela tenha querido essa caracterização específica até, né? Isso eu acho que é mais fora da narrativa do que dentro, sabe? Essa semelhança aí. Mas o sobrenome dela também é interessante, porque é um sobrenome da Cornualha, né? Sim. E a própria Rowling falou que gostava muito de nomes da Cornualha e que queria um pra usar pra essa personagem, só que não queria nada que lembrasse trapaça ou nada cômico, mas que ainda fosse atraente e impressionante, né? Pra justamente trazer esse impacto. O Trelawney é um nome antigo e ele sugere a dependência excessiva dos ancestrais que Sibylla tem ao tentar impressionar as pessoas, né? Eu acho que o nome dela, ele é todo construído de uma forma a montar essa figura, né? Impressionante, mas ao mesmo tempo, eu acho que a imagem que ela passa não é uma coisa de uma impressão que você tem, tipo, quando você vê o Dumbledore, de ficar, tipo, admirado. É mais um rolê de ficar com a pulga atrás da orelha, sabe? Tipo, quem é essa pessoa? Eu posso confiar? Nossa, ela falou que ele vai morrer. Será que ele vai morrer mesmo? Ah, mas isso não é possível, né? Então acho que é esse que é todo o rolê dela, sabe? Esse equilíbrio entre uma coisa muito forte e uma coisa meio etérea, assim. Então você acaba Mas, de novo, pra mim, dúvida. tem a ver com o ramo da adivinhação ser um ramo já dentro da magia obscuro, né? Então, eu acho que é uma forma de ela tentar passar credibilidade. Ela tentar, de alguma forma, mostrar, olha, eu sei que vocês acham que isso tudo é mentira, mas olha como aqui é verdade. Olha como eu sou real. Eu acho que é mais ela usando o nome da avó, da tia, sei lá. Que era uma vidente real e ela dela. querendo trazer um pouco da autoridade dessa mulher sobre a imagem dela, sabe?
E é justamente isso, Sim. da dependência dos ancestrais ao tentar impressionar. Bom, mas aí nessa aula, além da gente conhecer essa figura curiosa, né, a gente também vai ser apresentado muito brevemente alguns métodos de adivinhação. Ela vai mencionar alguns dos métodos que eles vão estudar, e nessa aula especificamente a gente vai ter acesso a um deles, né, que é a leitura das folhas de chá. E a leitura das folhas de chá é conhecida como tasseomancia ou teimancia. Ela é uma técnica muito antiga que se originou na China e ela era usada pelos imperadores para prever o futuro. A difusão dessa prática passou pela Turquia, pela Rússia, até chegar na Europa ocidental ali. Na Turquia, provavelmente ela acontecia com café, né? Porque existe o café turco, que até hoje tem-se essa ritualística de tomar café turco e usar 2 mãos e depois ler a borra do café também. Sim. Todo esse rolê de ler as folhas de chá ou a borra do café, eles são meio que a mesma técnica adaptada de acordo com o que você está usando ali, mas meio que a base é a mesma. Acessível. Tipo, eu tomo Coca-Cola. As bolinhas da Coca-Cola. Você lê o gás da Coca-Cola. Praticamente a mesma coisa. Se não tiver bolinha, tá uma merda. Aquelas. Mas basicamente o que você faz é que você serve esse chá, né? Existe uma técnica que inclusive a Sibila reproduz nesse capítulo, ela ensina eles a fazerem. E essa é exatamente a técnica tradicional, que é você colocar as folhas do chá e a água, e aí você toma o chá, e depois que você termina de tomar o chá, você coloca ele de cabeça, você gira ele 3 vezes, isso, gira ele 3 vezes, e depois você coloca ela de cabeça pra baixo, de boca pra baixo, até escorrer a última gota. E aí, por fim, você vira ela de volta, e aí você vai ver as imagens que se formaram ali. É quase um ritual mesmo, né? É um tem ritual toda mesmo. uma ritualística, né? Eu acho engraçado como o número 3 tá sempre muito presente, né, nessas coisas. Porque o café turco, ele também tem que ser fervido 3 vezes, você segura com 3 dedos, as 2 mãos, enfim. Coffee lovers do meu coração, mandem beijos. E o que eu acho legal dessa coisa ritualística e tal, é que ela meio que cria uma técnica, né, um envolvimento, existe um protocolo ali que não é tipo assim, é porque eu encostei minha boca nessa xícara que ela vai prever meu futuro, sabe? É porque existe uma interação entre a pessoa que tomou o chá e que tá buscando essas respostas, né, essas leituras. No momento que ela faz esse ritual, é que ela estaria se conectando ali com essas folhas, né? E por isso que elas seriam capazes de mostrar isso pra ela. Uma troca de energia quase, né? Isso, exatamente. Isso. Mas basicamente tem esse rolê de que quanto mais próximo da borda as imagens estiverem, mais perto essas coisas estão de acontecer. Eita então, porra. como você coloca de cabeça para baixo, né, elas podem escorrer um pouco para a borda. Então, se tiver uma coisa muito na borda ali, você pode olhar a rua antes de atravessar. Entendi. Com o dobro de cuidado, assim. É engraçado porque, apesar de falar sobre o protocolo em si, ela meio que não tem muita didática, né? Pra dizer o que é esse terceiro olho, o como é que você abre sua mente. A ensinar as pessoas a entrar nesse estado que é necessário, esse estado meio... Por que não? Meio em transe, meditativo, né? E assim, falta, né, a didática mesmo da professora, porque assim, ela foi direto pra prática, saiu atropelando e tal, enfim, mas é aquele negócio, né, dos professores de Hogwarts sendo ótimos. Sendo ótimos em didática. Mas eu acho que tá um pouco relacionado com o fato de ela achar que não é ensinável, assim. Falar, se vocês não têm o dom, vocês não vão aprender. Também. Eu vou pegar um paninho aqui, ó, bem pequenininho, só pra dar uma lustradinha. Não, é porque eu acho que, nesse caso específico, assim, a gente não tem muito acesso às aulas dela. A gente não vê muito como que ela desenvolve e tal. Eu realmente acho que ela não tem didática. Mas eu acho que nesse caso específico, essa é uma primeira aula. Então é meio que uma coisa de, tipo assim, imersão. Tipo, eu vou te jogar aqui, você vai fazer isso aqui, você vai ficar meio perdido, mas não é isso. Tipo assim, a aula de aprender a ler as folhas de chá não é isso. A gente vai estudar, tanto que eles estudam isso por um trimestre inteiro. Então, eu acho que existe um aprofundamento, ou pelo menos em tese deveria ter, né? Ela programa de ter algum tipo de aprofundamento,
E talvez a gente não veja, assim. Mas eu não acho tão absurdo ela fazer isso nessa primeira aula, justamente porque é uma primeira aula, você está inserindo aqueles alunos naquele universo ali. E eu acho que faz muito parte do nosso trabalho como professor encantar o aluno com o que você está ensinando. E eu acho que essa... a utilidade prática, né? Sim, eu acho que você pode até não concordar, achar que isso não é encantador, que isso não é interessante e tal. Mas eu acho que essa é a forma que ela vê de despertar o interesse de algumas pessoas. Tanto que desperta, né, de algumas das pessoas. De novo, eu acho que ela se auto-engana. Esse campo de, não, então é um dom, então eu não posso ensinar vocês qual é a técnica. Então vocês leem o livro aí pra descobrir qual é a técnica. Mas se vocês não tiverem o dom, e aí ela não quer, né, ela não entra muito na parte técnica. Eu acho que porque aula. Essa aqui é a mesma crítica que eu vou ter mais tarde, quando ele chegar na aula de Hagrid, sabe? Que existe uma certa progressão de como você deve ensinar as coisas e que isso deve ser respeitado, porque é assim que as coisas são, sabe? Você começa com coisas mais simples e depois vai ao mais complicado. E eu acho que ela vai pecar onde Hagrid vai pecar também, que a gente vai ver mais tarde. Eu acho que Hogwarts precisava ter um magistério. Nossa, total. Não, eu não discordo, Carol, eu concordo com você. E eu acho que ela, de fato, tem essa coisa do não vou passar um conhecimento teórico, porque não dá pra ser ensinado. Não existe um conhecimento teórico, existe a clarividência, né? Mas eu acho que a minha questão eu acho que não dá pra julgar isso por essa aula especificamente, porque eu entendo, entendeu? Ela faz esse rolê na primeira aula. Se todas as aulas forem assim, aí não. Mas a primeira aula eu acho ok. Eu acho que aí a única diferença que existe entre essa aula dela e a do Hagrid é que as duas foram feitas com o intuito de encantar os alunos, de atrair os alunos, de fazer eles ficarem, nossa, que coisa massa. Só que o Hagrid colocou um porra de um hipogrifo. Sabe? Tipo, que é uma parada perigosa. Sim, que é pior ainda. É porque assim... ninguém vai morrer de ler folha de chá, né? É que as aulas que a gente tem contato dela, que são pouquíssimas realmente, vou admitir, só que é sempre ela colocando os alunos na frente de um método de adivinhação e dizendo assim, agora faz o teu. E eles não conseguem fazer nada, sabe? Sim. É a mesma coisa com as bolas de cristal, que é a outra que a gente vê, e vê um exame também, eu acho. Eu tenho a impressão, na verdade, de que todos os professores meio que fazem isso, assim. Eu acho que poucos professores têm um tipo de didática diferente, assim. Eu lembro, por exemplo, da Grubly Plank, no 5º livro, quando o Hagrid não tá dando aula. E ela parece ter uma... Tanto que eles ficam meio assim, tipo... Eles ficam com raiva de estar gostando da aula dela. Porque ela parece ter uma didática diferente, assim, tipo, de vamos desenhar os bichos pra entender, e aí a gente vai entender a anatomia deles e tal. Sim, o próprio... E tirando ela... O próprio Flitwick. Ele tem uma didática legal. O Flitwick também. A Sprout também tem. McGonagall também. Então é assim, né? Tem muitos professores em Hogwarts que eles simplesmente assim, te vira aí, fera. Eu não sei, mas eu acho que o que reforça... Acho que falta um magistério. Falta um magistério. E o que reforça o que a Lari tá falando sobre ela querer impressionar é ela começar a fazer várias previsõezinhas sobre os alunos, né? Que o Neville vai chegar atrasado, que a Hermione vai abandonar as aulas, ela dá esse foreshadow. Entendeu? Só que aí a questão é que as coisinhas que ela fala meio que dão certo, entendeu? Mas então, é aquele negócio da leitura e da sugestão. O Neville, é notável que ele é uma pessoa nervosa. Todo mundo fala... O narrador tá ali toda hora dizendo que ele tá uma pilha de nervos, que ele tá tremendo, que ele tá não sei o quê. Uma mulher dessa, que ela tem esse conhecimento sobre o comportamento das pessoas, sobre, sabe, a natureza humana, ela vai sacar na hora. Ela não precisa passar o olho 2 vezes por ele pra saber que ele é uma pessoa nervosa. Entendeu? Sim. E o resto das outras coisas é autossugestão também. Né? Muito confirmação de viés, sabe? Sim. A própria McGonagall diz, né? Que ela prediz a morte de um aluno toda vez. Esse negócio dela dizer que alguém vai nos deixar em abril, que ela fala, né? É muito na isso... altura da Páscoa. Na altura da Páscoa. É muito ela querendo dizer que alguém vai morrer, sendo que, na verdade, a pessoa não morre. E eu acho que isso é a Rowling tirando uma com a cara do leitor, sabe? Mas, assim, dentro da narrativa, ela tá querendo prever a morte de uma pessoa. Só que fora, a autora quis brincar com isso. Bom, e aí, além das folhas de chá, né, ela menciona também a quiromancia, que é a leitura de sinais, que é a leitura de sinais da mão. Isso, a leitura da palma da mão, o tamanho, textura e tal. E a crença que existe em torno dessa forma de adivinhação é de que ela possa mostrar
tanto coisas do seu passado, tipo dizer de outras vidas ou até mesmo dessa vida, essas coisas estariam escritas na sua mão, quanto do futuro e tendências, potencialidades, tipo, qual que é o seu talento, qual que é a sua coisa forte e tal. A minha avó falava que a mão direita é do futuro e a esquerda é do passado. Olha, gente, temos uma Cassandra Trelawney aqui. Conhecimentos de vó, gente, eu tenho. E esse é um conhecimento também muito antigo, tipo, ele teria tido origem na Índia há pelo menos 5.000 anos, bem jovem, né? E ele foi muito difundido por muito tempo e ainda é muito usado para prever futuro, para ler as coisas das pessoas. Ela também menciona a bola de cristal, que aqui ela fala da bola de cristal, mas o conhecimento da leitura da bola de cristal tá incluso dentro da cristalomancia, que também tem a ver com outros tipos de cristais. Então, tipo, quando você pega pedra não preciosa, também esses cristais em geral, né? Não precisa ser só a bola de cristal. E estaria tudo dentro ali desse mesmo conhecimento. E eles são coisas muito ligadas à ideia de intuição, de sensibilidade, que é uma coisa tem muito mais a ver com uma parada de energia do que de fato, com tipo assim, eu vou olhar na bola de cristal e eu vou ver tal coisa acontecendo. Tem muito mais a ver com conexão de energia, de vibração, essas coisas assim. E por fim ela menciona também a piromancia, que é a leitura de vocês sabem o quê? que não tem nada de pornô, tá? Como o cara poderia estar sugerindo. É a leitura. Nossa, só caiu minha ficha agora. Socorro! Que é a adivinhação por meio do fogo. Melissandre, por que choras? Esse é um oráculo era um oráculo muito comum no Egito Antigo. E ele tem a ver não só com a leitura do fogo, mas também da fumaça, das brasas e tal. É bem, bem louco. E aí tem só... É bem doido. Mas tem alguns métodos que eu acho interessante mencionar, porque eles vão também se conectar com outros pontos do livro, né? Por exemplo, existe uma forma de leitura que são as runas. E a leitura de oráculo por runa é chamado de runemal. Nossa. Só que nesse livro, as runas são mencionadas. Existe uma matéria que a Hermione está fazendo, inclusive, né? Que é estudo das runas antigas. Só que parecem ser coisas diferentes, né? Porque se fosse só adivinhação por meio de runas, eu acho que provavelmente a Hermione não estaria tão animada e talvez estivesse incluso na matéria da Sibila em si, né? Sim, aparentemente é um negócio mais da língua, né? Linguístico mesmo. Sim, eu acho que é uma parada que tem mais a ver... Inclusive pode ter a ver com outras formas de magia. Eu lembro que eu tenho um colega que fez faculdade comigo e um dia a gente estava discutindo sobre Harry Potter e a gente estava tentando fazer um paralelo entre as disciplinas que a gente estuda no mundo trouxa e as disciplinas do mundo bruxo, né? E aí existem aquelas coisas óbvias, tipo, poções é química, sei lá, defesa contra as artes das trevas sei lá, educação física. Uns rolês assim. E aí ele falou que ele sempre entendeu feitiços como um paralelo pra português. Aí eu fiquei tipo assim, hã? Aí ele falou, porque essa é a linguagem dos bruxos, né? Tipo, é dessa forma que eles se comunicam, né? É dessa forma que eles se expressam. Então é meio que o vocabulário de um bruxo são os feitiços que ele usa. Então, se você pensar que o estudo das runas antigas seria uma forma de você ampliar esse vocabulário, você estaria estudando uma outra língua, você estaria estudando um outro tipo de magia, né? Seria uma forma de estudar magias mais antigas, que talvez tenham caído em desuso e tal. Eu acho que eu pensava num paralelo com a arqueologia, mas faz sentido que seja um estudo especificamente de linguagem, né? As duas coisas fazem sentido, até porque o Conto de Beedle vai estar escrito em runas, né? Sim, e só um fun fact, no último capítulo, não lembro se é no capítulo imediatamente anterior ou no outro, mas é mencionado a adivinhação por meio de entranhas de aves. E isso é muito louco, porque é um negócio que realmente existe. Isso se chama aruspicia. Basicamente, você sacrifica animais, em geral, aves, e você faz adivinhação por meio do fígado, principalmente. Deus é um rolê bem antigo, mas muito nojento, né? Desnecessário. Luísa Mel? Bastante desnecessário. Não precisa saber tanto assim do futuro, né?
pessoal fazia o que tinha pra fazer, né? E é isto. Não, você não pode escolher um. Tipo Mas assim, precisa escolhe tanto um assim cristal. saber o futuro, né? É. Pra chegar Não, no tipo assim, ponto das cristal é um negócio estrelas. tão bonito. Ou, sei lá, tomar um chá gostoso. E Toma um por fim ainda chazinho, descobrir se olha você a vai morrer. mão do amiguinho só. Já Pois tá é. ótimo. Bom, depois que eles são apresentados aos métodos, o Harry então vai fazer a leitura da xícara do Rony. E no filme essa cena é invertida. É, exatamente, porque o que Harry tá dizendo pra Rony no livro é o que Rony diz pra Harry no filme. E além disso, o Rony dá uns foreshadows e a gente de novo volta na discussão se é viés de confirmação ou não. Se ele fala o que vai acontecer, possivelmente vai acontecer, ou se eles só usam um negócio que já poderia muito facilmente acontecer com qualquer pessoa, ou não sei. Essa Ai, parte gente, Eu acho que é isso com a autora brincando com isso, sabe? É. Eu acho que esse rolê todo de adivinhação e de viés de confirmação, etc., é muito complicado, porque eu acho que depende muito da visão que nós temos de toda essa questão de adivinhação, até na nossa própria vivência, assim. Né? Tipo, como que você lida com, sei lá, com essas coisas, assim, tipo, você acredita em tarô, você acredita nessas coisas? E eu acho que, na verdade, o que das pessoas que eu conheço que jogam tarô e tal, o que eu converso com essas pessoas é que não existe uma forma de você prever uma coisa, porque não existe um caminho pronto, entendeu? É Tipo, que essa o tarô ideia, é uma ela forma de lida com leitura. a ideia de destino, né? A adivinhação lida com a ideia de destino. Sim. E é uma E, ideia na muito verdade, presente na saga como um todo. A ideia do Harry ser o predestinado, de alguma forma. mas ao mesmo tempo ele entende que apesar dele ter um destino, ele também trilha o próprio caminho dele. Ele não pode simplesmente ficar parado esperando as coisas acontecerem. Então eu acho que tem muito a ver com como que você lida com isso, assim, se você vai lidar com isso de forma, como é que fala, fatalista, de tipo, isso, pronto, acabou, ou se você interpreta as adivinhações e as diferentes formas de lidar com essa questão do futuro como uma forma de entender melhor o caminho que você tem que seguir. E, tipo, fazer escolhas mais conscientes, entendeu? Nem todo mundo tem uma relação tão saudável, né, com essas coisas, que nem a Hermione vai claro, dizer com mais certeza. tarde. Mas é por isso que eu acho tão difícil falar em viés de confirmação aqui, entendeu? Porque eu acho que pode ser, mas não necessariamente. Assim como eu acho que pode ser uma previsão, mas também não necessariamente. Eu acho que dá pra abordar a viagem de confirmação mais se você tá pensando na ideia de destino. Porque daí você já pensa que o seu destino tá traçado, então daí você só recebe informações que você confirma que aquele destino é o seu. O que é interessante, que é um tema que surge justamente nesse livro em que a gente vai ter uma volta no tempo, né? Com certeza. Em que as coisas meio que já estão feitas, mas não estão feitas. Elas estão feitas, mas eu preciso voltar pra garantir que elas tenham sido feitas, porque senão elas não vão ser feitas. E justamente tem a Hermione aí como a voz da razão disso, né? Ela tá tentando, Sim. ela sabe, vamos dizer assim, do destino, mas ao mesmo tempo ela não age como se fosse tudo predestinado. E aí justamente nesse momento que a Hermione aparece aí, né, que ela vai... Que é quando a Sibila vai pegar a xícara do Harry, né, e ler a xícara dele. E aí a Hermione dá uma debochada ali, né, Hermione, não sei fazer um apelido assim, gente, de cabeça. Mas enfim, a Hermione debochada. Hermionda. Hermione. Que ela tá tirando onda de Sibila. E aí eu queria perguntar pra vocês o seguinte, porque o que rola é que a Sibila tá lá fazendo a leitura e a Hermione fica do lado, tipo assim, mas não sei o quê, mas isso aqui a gente sabe, mas isso aí é óbvio, não sei o quê. Eu já sei que Carol acha ótimo, acha ela certíssima. Não, é porque se não fosse ela, ninguém ia fazer isso, entendeu? E o menino tava lá, se sentindo péssimo, sendo, sabe... Enfim, eu queria dizer que eu acho extremamente antiético a forma como ela aborda essas coisas. Sim. Que ela fica dizendo, não sei o que, tua tia tá bem? Não, eu acho que ela não tá não, hein? Não sei o que, tu vai morrer. Enfim, eu acho péssimo. Eu acho que a Sibila, ela cruza uma linha, né? Tipo, existe ela cruza várias. Existe uma linha que separa ali entre você falar assim, você vai quebrar a xícara, e você falar, olha só, tem um agouro de morte aqui na sua vida. Então, é muito complicado, né? Porque eu acho que ela passa dos limites. Sem falar que, querendo ou não, eles têm, gente, 12, 13 anos. Se eu falo isso pra aluno meu de 12, 13 anos, eles realmente saem correndo chorando pra mãe deles.
E assim, eu acho que Hermione é necessária nesse aspecto de, tipo, oferecer um embate mesmo. Aquela figura que tá ali num lugar de poder, Autoridade. que é a professora, de autoridade, que é a professora, e eu acho que é necessário, sabe? Pra... Sim. Enfim. Ela desafia a autoridade aí, o que é de fato problemático, né? Tava lá acontecendo uma aula e vai lá a menina, professora, isso daí não, tá tudo errado. É problemático. Mas é bom que ela fez. Eu acho que nesse caso especificamente é bom que ela fez. Mas eu acho problemático um pouco. Pelo menos na primeira aula, né? Ela podia dar um tempinho, sei lá. Eu acho que é mais problemático a forma como ela falou do que o que ela falou de fato. Porque o que ela falou tava certo. Tipo, Sim. todo mundo sabe que Harry tem um inimigo. Tanto que no trecho original, depois que ela contesta, né, que a Sibila fala do inimigo mortal, a Hermione fala, mas todo mundo sabe disso, não sei o quê. Eu amo, gente. Fala assim, Harry e Ron olharam com uma mescla de surpresa e admiração. Nunca tinham ouvido Hermione falar como professora daquele jeito. Sim. Então, você vê que ela adota um tom realmente que assusta as pessoas em volta, porque não é um tom de, tipo assim, você tá falando uma coisa que é errada. É um tom, tipo assim, que coisa ridícula que você está falando. Sim. Eu acho que é mais sobre a forma como que ela fala, né? Mas também eu acho... porque ela vai chegar ao ponto, né, de dizer, meu queridinho, você tem um sinistro, sai daí, você vai morrer. E ela simplesmente solta um grito. E Emma Thompson é maravilhosa nessa hora do filme, que ela solta a xícara, né, como se tivesse tomado um choque, assim. É maravilhosa, jogando biscoito, todos os biscoitos pra ela. E eu acho extremamente pesada a forma com que ela faz isso, sabe? Imagina se, sei lá, um médico fosse dizer que você, sei lá, tá com câncer e vai morrer desse jeito. Pesado, entendeu? Eu acho que é saudável essa oposição que a figura de Hermione apresenta a Sibila. Eu acho que nesse caso especificamente, sim. Exatamente, eu concordo, porque a gente já sabe quem é a personagem. Mas inicialmente é problemático. Ela tá conhecendo a professora ali agora, conhecendo E pode até sair como muito preconceituoso da parte dela. Se um dia depois ela percebe que, né, não era nada disso, ou que, sei lá, tava tudo certo. Enfim, eu acho problemático que de início ela... mas eu acho problemático que de início ela já rejeita da maneira como ela rejeita. É porque, assim, eu acho que ela já tinha, assim, esse preconceito, não tô passando pano pra Hermione aqui, só que a aula também não desfez esse preconceito. Inclusive, serviu para aumentar ainda mais essa impressão que ela já tinha da matéria. Mas, realmente, eu acho problemático a forma com que ela fala. Mas, ela falou em sinistro, né? O que é um sinistro? Bom, o sinistro, na verdade, do inglês ele vem de Grimm, né? Church Grimm, que faz parte do folclore inglês. É um espírito que toma a forma de um cachorro grande, preto, e que protege cemitérios de ladrões, bruxos, feiticeiros e às vezes até de demônios, né? Do próprio demônio, do capeto. Pessoas que estudam... Amei. O coisa ruim. O coisa ruim. Mochila de criança. Gente, se você está ouvindo esse podcast e você ainda não leu Grande Sertão Veredas, vá ler Grande Sertão Veredas, porque existe uma compilação de mais de 150 nomes para o diabo. Para o tinhoso. O coisa ruim, o Lúcifer, o tinhoso, o pé torto. Ou seja, tudo para quem? Mim. Bom, aqueles que estudam esse folclore, eles dizem que no século XIX tinham o costume de enterrar um cachorro preto ainda vivo sob uma pedra angular nas igrejas, como um sacrifício para... não, gente. Gente, Luísa Mel, sabe, não estava presente ali naqueles rituais. Eu achei horrível isso. Era um sacrifício para que o espírito desse cachorro fosse o guardião daquele cemitério, daquele lugar. Então, não era um mau agouro, né? Era um folclore relacionado a isso. Mas, de acordo com a tradição Yorkshire, o Grimm é um presságio ruim, que seria responsável por tocar o sino da igreja à meia-noite antes de uma morte acontecer. Então, sair sim seria um presságio de morte. Eu queria dizer que depois de acordo com a tradição Yorkshire, eu imaginei o Grimm um Yorkshire preto e perdeu completamente. De repente desintimida. De repente, assim, não tá rolando mais pra mim o sinistro. De sinistro. Mas desculpa, pode continuar, amiga. Seria ótimo, mas seria ótimo mesmo. Seu agouro de morte. Enfim. Bom, o que acontece é que durante os funerais o padre responsável poderia ver o Grimm, né, o sinistro. Então, olhando da torre da igreja e saberia dizer, de acordo com a aparência, se aquela alma iria para o céu ou para o inferno. Então, se fosse um cachorro preto ou se fosse um Yorkshire, aí depende do padre falar. Gente, por favor,
Se você tiver um cachorrinho preto, dê o nome pra ele de Graham, tá? Inclusive, eu gosto muito dessa tradução, né? Porque no inglês a palavra Graham, ela traz esse significado meio de sombrio, né? De obscuro. E eu acho que sinistro é uma palavra que traduz isso muito bem pro português. Sim. Eu Boa, gosto muito Lia. também. Arrasou, Lia. Tem que dar um checkzinho pra Lia também, tadinha, né? A gente só fala Tem, mal. exalta a Lia. Exalta a Lia. Depois dessa aula, né, o pessoal vai chegar meio desorientado, meio atrasado na aula de transfigurações, porque eles estão passados chocados. O menino acabou de ser jurado de morte na frente da sala todinha. Aí ele tá desconcertado, né? E a professora tá lá falando, e ele não presta atenção sobre o assunto que ela está falando, que é quê? Animagos. .com.br. Harry nem liga para Animagos. Ele não sabia que pra ouvir a Casa Elefante você tem que acessar o animagos.com.br. E ele também não sabia que Animago é uma bruxa ou um bruxo capaz de se transformar num animal ao seu bem querer. E é por isso que ele não vai entender várias outras coisas no decorrer desse livro, né? Mas o que o Harry Exato. entende, não é mesmo? O que o Harry tem que prestar atenção naquilo que importa, não é verdade? Mas é porque pra isso a gente tem Hermione, né? Né? E a dona Minerva, ela vai ficar passada, chocada, meu Deus, que a transformação dela não ganhou nenhum biscoito, e vai desmascarar Trelawney na frente da sala, né? Que todo ano ela vai predizer a morte de um aluno e vai confortar o nosso menino Harry. Eu gosto muito dessa fala, porque além de engraçadíssima, ela serve não só pra descreditar a charlatã, como para acolher a pessoa que estava triste, né? Ai, gente, eu acho essa fala um pouco problemática. Porque, na verdade, assim, eu acho a fala em si da Minerva debochando, eu acho incrível. E eu acho exatamente o tom como ela deveria lidar com aquilo mesmo, tipo, na brincadeira e tal, acalmando e tal. Mas me incomoda aquela coisa dela de tipo assim, se não fosse o fato de que eu não falo mal dos meus colegas, mas tá falando, né, amada? E eu acho isso muito péssimo, porque eu acho que é muito antiético. Por mais que você tenha problema com o professor, com seu colega de trabalho, você na frente dos alunos dele, desacreditar ele dessa forma, entendeu? Tipo, porque ela desacreditar a parada que ela falou do Harry é uma coisa. Eu acho que é justo e é necessário. Mas ela desacreditou ela como profissional de forma geral. Exato, esse é o problema. E aí Por mais que ela, porque assim, inicialmente dá pra parecer que ela tem aquela coisa, né, assim, de você não acreditar que a adivinhação é real, etc. Mas a Minerva admite, né, que existem videntes. Então, mas não, é pra tirar a credibilidade dela mesma. A Trelawney só não é uma desses videntes, né, assim, ao ver dela. Exato. Sim, mas aí essa que é a questão, tipo assim, ela deixa muito claro que o problema dela não é com a disciplina, é com a Sibila. E ela descredita completamente a figura da Sibila. E independente da Sibila ser uma boa professora ou não, você tirar a autoridade dela diante dos alunos dela é um problema. Entendo. Entendo, mas... Não concordo, mas entendo. Nesse sentido, assim, eu ainda acho mais compreensível. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Eu acho que é uma falta de respeito absurda. Mas é mais compreensível a Minerva fazer esse comentário que já conhecia ela do que a Hermione. Na primeira aula já fica, mas que isso tudo aí que você tá fazendo aí? Como assim? Eu achei a Hermione bem arrogante para uma primeira aula. Mas, gente, arrogante, a gente sabe que a Hermione é. Sempre sim, foi. Mas eu acho a Minerva pior. Tô shaming. Porque eu acho que a Minerva, ela, querendo ou não, ela tem muito mais autoridade, né? Sim, é. Então, tipo assim, e é uma colega de trabalho, palavra, né? É uma colega de trabalho. A palavra dela tem mais peso. É uma colega de trabalho. Então eu acho que ela tipo, assim como a Sibila cruza uma linha ali do tipo assim, falei que você vai quebrar a xícara, agora falei que você vai morrer. Eu acho que a Minerva cruza uma linha entre, tipo assim, fica tranquilo, ela faz isso, é a forma dela de recepcionar os alunos e falar, tipo assim, existem videntes, mas... E, tipo, deixa no ar, assim, sabe? Tipo, mas, na verdade, quem tá ensinando vocês é uma charlatã, é isso que ela tá falando. Não tenho nada contra videntes, até tenho amigas que são. Mas ela não é uma delas, né? Tipo assim, ela tá descreditando completamente. Eu acho isso muito problemático. Porque isso, para um professor... E se você ainda levar em consideração o fato da Sibila ter todas essas questões que a gente falou sobre não ficar intimidada pela capacidade dos outros professores e tal, não sei o quê, eu acho isso muito problemático, porque eu acho que não ajuda, sabe? Tipo, você não vai fazer ela ser uma professora melhor por isso. Não, também acho. Só o que eu falo sobre a postura da Hermione é que eu ainda acho que foi
diferente porque não tinha tanto conhecimento de causa, mas concordo plenamente que não é ético um professor falar de outro professor. Mas que deveria ter falado, deveria. É porque eu não consigo evitar de trazer pra realidade, sabe? De tipo... Eu entendo que como é problemático, assim, um professor falar de outro professor e despir, né, ele da autoridade de professor e tal, mas eu fico imaginando se, sei lá, eu tivesse um professor que fosse muito enganador e muito charlatão mesmo e ninguém desafiasse essa imagem. E como, sei lá, todo mundo achasse ele foda. Que é como o pessoal sai da aula, né? Os amiguinhos, os coleguinhas saem todos, assim, impressionados, acreditando que tudo aquilo ali vai acontecer e que Harry vai morrer, vai sair da porta e vai morrer. E como eu acharia necessário que alguém falasse que não é assim, sabe? Então, mas eu também não consigo evitar de trazer pra realidade, pensar que eu já trabalhei em escola e que eu jamais gostaria de passar por uma situação dessa, sabe? De tipo assim, igual eu falei, eu acho que a Minerva foi certa em desmentir a situação do Harry. A previsão que ela fez. A previsão com relação a ele e ainda usar aquele tom de brincadeira e tal. Eu acho que ali ela não fez nada de errado. Mas eu acho que quando ela passa a atacar a questão profissional, eu acho que já vai pra uma outra questão. Porque eu acho que isso não é uma coisa também, que tem que ser resolvida na frente dos alunos. Ah, sim. Isso entendeu? Sim. Isso é algo que ela tem que chegar e falar assim: ô Dumbledore, essa mulher previu a morte do Harry Potter, meu filho. Vamos resolver isso aí? Vamos tirar essa mulher daqui? Aí o Dumbledore fala, kkk, sabe de nada, inocente. Menina, nem te conto. Menina, mas você não sabe. Mas a Minerva, né, ela... Eu acho, por mais que eu discorde do que ela está fazendo aí, eu acho que é uma coisa até meio esperada, assim, né? Se você levar em consideração que ela é esse contraponto racional, né? Sim. Inclusive, a matéria que ela disciplina é a matéria que ela ensina. A matéria que ela ensina é um aspecto bem racional da magia, né? Uma parada bem técnica, bem difícil e complexa e tal. E que tem muito pouco a ver com intuição, né? É bem oposto da parada da adivinhação. Sim. Então, eu acho que elas, inclusive, elas são dois opostos, né? A própria Minerva e a Sibila, elas são dois opostos que vão se contrapor aí por um bom tempo nos livros, né? Sim. Mas a gente tem outros assuntos, né? Que eles são meio soltos, mas que são importantes discutir. Que a gente vai começar com Larissa. O que é que você tem, amiga, pra gente? Então, a gente tem aqui a estreia do nosso quadro. Diretor, por favor, coloca a vinheta do quadro. Onde está Hermione? Né? Nossa insuportável sabe tudo. Ela tá louquíssima, atarefadíssima com o horário dela, né? E uma coisa muito louca, que ela está frequentando aulas que parecem que ocorrem ao mesmo tempo, né? Inclusive a aritmancia, que aconteceu ao mesmo tempo da aula de adivinhação. Eu sempre quis ver uma aula de aritmancia, meu sonho. Eu também. Importante ressaltar que nesse livro a gente vai ter dois, né? Onde está Hermione e onde está Perebas. Sim, é um livro tumultuado, um livro cheio de informação, muito conhecimento para nós. Mas falta apenas o conhecimento de quem é o ser que monta o horário dessa merda dessa escola, gente. Não faz sentido. Nada faz sentido. Nada faz sentido, gente. Tá precisando real de um conselho pedagógico nessa escola. Não é possível. O meu headcanon é que Dumbledore ele simplesmente joga as disciplinas dentro, um papelzinho assim, dentro do chapéu seletor e sai tirando. E se ele pegar 2 por acaso, ele bota aquelas 2 aulas no mesmo tempo, entendeu? Com certeza. Entendi. E aí se der errado, ele dá um vira-tempo pro aluno. Exatamente. Nada, nunca deu errado até hoje. Já faz 1000 anos e ele continua, entendeu? Tanto que chega um momento aí que o Rony comenta que a Hermione está com 3 aulas ao mesmo tempo. E isso é muito louco, porque, tipo assim, nesse caso, as aulas são todas eletivas, né? São todas ela que escolheu fazer. Mas tem um momento que eu não me lembro qual, mas quando ele aparecer eu vou marcar ele lá. É quando estão marcadas as provas dela. Isso, quando são marcadas as provas, que tem prova de disciplina eletiva no mesmo horário de prova de disciplina obrigatória. E parece que tem 2 provas de disciplina obrigatória, enfim, é uma loucura. A gente fala das provas quando chegar lá, porém, eu ainda acho que a pessoa que faz os horários é uma pessoa que não sabe o que está fazendo da vida. Não sabe. Não faz o menor sentido. Mas, continuando nessa pira das aulas, né, Hermione, ela vai dizer que a aula de aritmancia foi incrível. E é engraçado, né, porque a aritmancia também é um tipo de adivinhação, só que com números, né, uma numerologia.
Sim. Deve ser... Por isso que me dá tanta curiosidade, né? De saber como é que é essa aula. Sim, eu queria... Por mais que a gente leia, né, sobre o que se trata, eu realmente queria ver uma aula de aritmancia acontecendo, sabe? Pra ver como que funciona, como que é o professor... É a professora, né? Sim, É. é a professora Vector. Vector, Acho que é eu porque sempre falaram Vector, eu achava que era um homem. Eu achava que era Victor. É o Victor Cruz. Plot twist. Mas eu acho que o que eu acho mais interessante que seria da gente assistir é porque, tipo assim, a gente lê sobre o que não garante que a Rowling teria escrito daquela forma, né? Então, tipo, como será que a Rowling colocaria aquela disciplina ali? Será que seria exatamente como a gente leu na Wikipédia? Ou será que seria uma coisa diferente? Teria outros aspectos? Até porque a gente tá falando de um universo em que a magia é verdadeira, né? Sim. Então, as coisas mudam, né? Não é basicamente, tipo, você ficar ali chutando as coisas, né? Você tem, de fato, agência mágica sobre o mundo, né? Então, acho que seria muito massa. Sim. Junto com a pessoa que faz o horário está a pessoa que escolhe o lugar das aulas, né? Que o trio tem bastante dificuldade de encontrar o lugar correto da aula e não tinha ninguém para ajudar, senão o tal do Sir Cadogan, né? Quem que é esse querido, Otami? Sir Cadogan é um bruxo muito, muito antigo. Antes da comunidade bruxa ser forçada a se esconder, era normal um bruxo viver na comunidade trouxa, para manter o que hoje entendemos como um trabalho trouxa e se manter escondido, né? E acredita-se muito que nos círculos bruxos que ele era um dos famosos cavaleiros da Távola Redonda. Olha lá. Embora ele não fosse muito conhecido, e ele conseguir essa posição através de uma amizade com o Merlin, contatos de quem indica, mas ele era... Privilégios? Privilégio. Amizade. Mas ele foi retirado dos volumes trouxas da história do Rei Arthur. Só que as versões dos bruxos dos contos ainda incluem o Sir Cadogan ao lado do Sir Lancelot, Sir Bedivere e Sir Percival. E o meu francês, pardon my French. Mas ele estaria ao lado dos três. E esses contos mostram que ele é muito cabeça quente, muito apimentado, corajoso, como a gente vê o personagem na história, levando os guerrilheiros para a aula de adivinhação. Ele era um grifinório, né? E era a pasta de Merlin. Olha aí, Larissa, essa é a prova, né? Que grifinórios e sonserinos podem sim ser miguxos. Não é, gente? Olha só. Mas é muito engraçado, né? Porque tem essa história dele que ele encontrou com essa Wyvern, que foi traduzido como Serp. Eu não sei se a tradução é essa mesmo. Que é como se parece um dragão. Só que ele era todo apatralhado, né? Então, nesse encontro que ele teve, o bicho comeu o cavalo dele e mordeu a varinha dele, quebrou. E derreteu a espada dele e a viseira. Então ele simplesmente pegou um pônei que tava por ali, só que o pônei não tava muito afim. E ele voltou e só com a varinha quebrada na mão, né? E morreu. Triste fim. Ele morreu de uma forma meio idiota, né? Porque como ele tava com a varinha quebrada, o bicho meio que engoliu ele, só que a varinha quebrada entrou na língua e meio que explodiu, sabe? Gente, tadinho. Mas existe um ditado, né? Ditado seria: eu vou levar o pônei de Cadogan para dizer eu farei o melhor que puder em uma situação complicada. Então, vou levar o pônei de Cadogan comigo para eu não explodir. É o famoso tirar leite de pedra. Se eu explodir, Exatamente. vai ser com bravura. E o quadro dele é bem fiel, né? A quem ele era, assim. Ele mostra o pôneizinho que ele passou a montar e retrata esse temperamento dele, esquentadinho, o amor dele por desafio e tal. E essa determinação de vencer o inimigo, né? Tanto que quando não tem um inimigo, ele inventa um. Ele cria todos os inimigos possíveis, todos os desafios possíveis. Deve ser bem irritante. É legal que ele aparece aqui meio que pra mostrar pra gente, né, que as pessoas retratadas ou animais, elas podem sair pra fora das molduras, né? Isso vai ser importante mais pra frente no capítulo do Dia das Bruxas. Uhum. E ao longo dos livros também, né? Isso vai ser sempre muito necessário pra trama andar. Uma outra coisa que é interessante apontar é que esse capítulo mostra como que, assim como nós trouxas, os bruxos também podem ser supersticiosos, né? Eles também podem ter crenças que não são muito ali explicadas racionalmente. Isso, pautadas na publicação de artigos. Então a gente vê, por exemplo, o Ron é uma pessoa que acredita piamente no sinistro
E a Hermione vai fazer um contraponto aí de racionalidade, né? E eu acho legal como que isso é uma coisa que vai ser trabalhada ao longo dos livros, porque a gente se acostuma muito a ir na onda da visão da Hermione, né? Desse ceticismo da Hermione, dessa racionalidade dela. E eu acho que quando o Firenze aparece, por exemplo, e até nesse mesmo livro, quando a Sibila faz a previsão, profecia, né? A gente passa a se questionar, de tipo assim, a gente tava aqui, ó, o livro inteiro achando que era tudo uma grande piada, mas opa. Então acho que é legal ver como que a Rowling vai jogando com isso, né? Ela joga com a superstição, aí você vê aquilo como uma crença sem base, e de repente aquilo acontece de alguma forma. Isso é muito legal. Sim. Outra coisa que a gente vê aqui nesse capítulo é que Harry ainda tá sofrendo os efeitos tanto físicos quanto sociais, né? De ter sido afetado pelos dementadores. E como, né, a gente vê uma cobrança dessa masculinidade nele mesmo, né? De tipo, tá se sentindo mal porque ele sofreu com isso. Sim, ele estaria sofrendo menos se o Draco não fosse tão babaca, né? Mas... Sim, eu acho que o Draco dá uma gravada na situação ali. Mas o Harry, ele mesmo se cobra. Tipo assim, antes do Draco começar a zoar ele já tá tipo assim, nossa, mas por que você desmaiei? Ele tem uma né, sensação de fraqueza, né? Sim. Eu acho que esse livro aqui ele devia ser Harry Potter e a masculinidade tóxica, porque é a primeira vez que a gente vê, assim, essas coisas acontecendo com o Harry, que costumava ser uma pessoa muito tranquila. Sim, e ele tá começando também a entrar, né, um pouquinho na puberdade. Eu acho que essas afirmações de gênero começam a aparecer também. Sim, inclusive é nesse livro que a gente tem o contração no baixo ventre, né? Ai, gente, a piada do capítulo que acontece isso tem que ser relacionada a isso, por favor. Obviamente. Além disso, a gente também tem um outro foreshadow, que é sobre o Sirius ser capaz de passar pelos dementadores, né? Tem um trechinho que o Harry fala assim, eu tenho permissão para andar pela propriedade. Sirius Black ainda não passou pelos dementadores. Ou passou. Tan, tan, tan. Não sei, amada. Vamos ver. Arrisca aí. Mas é só um pequeno foreshadow pra gente... Pistas que a Rowling deixa para nós. Mas vamos embora que a gente tá ficando atrasada para a aula de trato das criaturas mágicas, né? Exato. E desde o início desse capítulo, né, que o Malfoy tá fazendo essas piadinhas insuportáveis, o que rola é que ele tá pegando principalmente no pé do Harry por causa justamente do desmaio dele, né? Por causa dos dementadores. Mas ele não para por aí, né? Ele continua atentando na aula de trato de criaturas mágicas. Ele continua fazendo piadinhas sobre o professor, né? Que ele não gosta e que ele é radicalmente contra. E a postura, diria eu, que arrogante que a Hermione teve na outra aula, o Draco tá tendo nessa. Eita! Achei pesada essa comparação, não é mesmo? Ai, é, né? Cancelamento. Chegou para mim, finalmente. Ai, amiga, parabéns! Parabéns, estou muito feliz pelo seu primeiro cancelamento. Ai, queria agradecer a todos os meus podres. Não é comparando no sentido que eles têm o mesmo tipo de personalidade, obviamente, mas eu acho que, né, a postura de você chegar, é o que eu critiquei quando a gente estava falando nesse ponto. Você chegar numa aula que você não conhece o professor e não sabe direito como que vai ser e já agir como se fosse... É ruim, né? Não é? Sim, e o efeito que você tem, o efeito que a Hermione tem sobre a Sibila é bem similar. Na verdade, assim, eu acho que a Sibila tá mais... Como ela tem experiência, ela tá mais vacinada nela contra esse tipo de coisa. Mas, assim, é meio que... É o mesmo tipo de ataque, né? Você questionar a capacidade da pessoa de estar ali. E a gente tem um pouco de dificuldade de apontar isso, porque a gente gosta da Hermione, a gente não gosta do Draco. Exatamente. Mas, e já que a gente tá falando em cancelamento, vamos cancelar o Hagrid? Porque é só o que tá faltando. Ai, sim. Apesar de nem tudo ser ruim nessa aula, né, que a gente conhece os bonitinhos, os hipogrifos, mas mesmo na aula boa dele, que foi essa primeira, ele já tá expondo crianças a um perigo meio desnecessário que não precisava ser agora. Sim. Como eu disse mais cedo, as matérias elas têm uma progressão por um motivo, né? Eu te amo, Hagrid, mas você não é um bom professor. Não é. Sim, mas, de novo, o mesmo pano que a Lari passou. Agora, pro Hagrid eu passo pano, gente. Pro Hagrid eu preciso. É normal um professor querer que a primeira aula seja encantadora, né? Assim, querer
trazer uma coisa muito diferente, uma coisa muito interessante para que os alunos se interessem e depois seguir com o currículo. Mas a dele já deu tão errado logo no começo que ele nunca mais nem fez isso, tadinho. Pois é, inclusive fica chatíssimo, né, depois. Mas, É porque assim, ele podia ter trazido uma coisa que fosse interessante e que não fosse perigosa, né? Ele eu não acho que o considera problema é perigosa. Esse é o problema dele na vida. Então, eu acho que o problema é esse, assim, é o que eu falei. Tipo, eu acho que, assim como a Sibila cruza uma linha que ela não deveria cruzar quando ela começa a falar da vida das pessoas, eu acho que o Hagrid, eu entendo, assim como eu entendo a Sibila querer fazer todo um teatro pra primeira aula, eu acho inclusive muito legal que o Hagrid se preocupe em fazer uma parada interessante. E não é só a primeira aula do ano, né? A primeira aula das pessoas nessa matéria. Eles estão conhecendo a matéria. Sim, exatamente. É a primeira aula dele. É a primeira aula dele. Então eu acho muito legal isso. Mas eu acho que ele realmente deu uma, tipo assim, leve exagerada. Tipo, vamos com calma. Acho que existiriam várias outras opções de animais que ele poderia levar, que seria interessante. Talvez não fosse até tão interessante quanto um hipogrifo, mas que fosse interessante, que fosse encantar as pessoas e tal. Mas que não fosse colocar os unicórnio é o que perigo, tem né? mais. Sim. O que mais tem nessa floresta é unicórnio. Mas de toda forma, ainda assim, ainda que tenha sido realmente perigoso e desmedido, né, levar o hipogrifo, ele deu instruções corretas na aula. Elas foram ignoradas pela arrogância do Malfoy, Sim, né? sim. O que vai resultar nele insultar o Bicurso, não prestou atenção no que o Hagrid estava falando, entendeu? Não presta atenção nos professores. Olha lá, crianças, dá nisso. Então, eu concordo. Eu só acho que a gente tem que lembrar que o Hagrid ainda é o adulto responsável. Tipo, por mais que o Malfoy seja um bostinha e ele tenha deliberadamente ignorado as instruções e tal, ele ainda é o professor responsável ali, sabe? E eu não acho que para crianças de 13 anos dar instruções seja proteção suficiente. Ainda mais sabendo quem é o Malfoy, sabe? Tipo, você sabe quem ele é. Então eu acho que... Eu entendo, assim, eu não tô cancelando o Hagrid de verdade. Mas eu acho que ele realmente Ninguém tá. deu uma pisada na bola, assim. Tipo, eu acho que ele tentou fazer mais do que ele, de fato, daria conta de fazer na primeira aula. É difícil de medir, principalmente para um professor. Ele é um professor iniciante, né? Que ia dar a primeira aula da vida dele também. Mas então, é por isso mesmo que deveria se iniciar com um negócio mais tranquilo, sabe? Pra justamente ele ter esse tato, ele sentir como é a turma, ele ver quem é que vai dar problema, quem é que não vai, quem é que tem mais dificuldade, quem não vai. E a progressão nos assuntos, ela sai pra isso, sabe? Pra tanto a turma se acostumar, quanto o professor também. Mas é por isso, sabe? Que eu critico bastante, assim, a figura de Hagrid como professor, apesar de amar ele como personagem. Uhum. Eu acho até que uma saída, uma coisa seria, assim, super... ok dele fazer, seria mostrar os hipogrifos, sim, mas não colocar os alunos pra chegar perto, sabe? Tipo, faz algumas semanas você estudando os hipogrifos até você ver que os alunos estão seguros perto deles e já sentem à vontade e tal. Porque tem todo esse rolê de que eles percebem o medo em você, percebem como você está se sentindo em relação a eles. Então, você acostumar os alunos aos hipogrifos e os hipogrifos aos alunos antes de colocar eles em contato. É tipo, sei lá. É tipo o Pequeno Príncipe, né? É tipo você, cada sei dia lá, vai chegando mais numa aula de perto. poção, colocar as pessoas pra... Não só pra fazer Veritaserum, mas sim pra sair tomando, sabe? Sendo que você pode ter uma de veneno ali. Uhum. Sabe? É muito irresponsabilidade. Eu acho que ele poderia ter encantado os alunos até com esses mesmos animais, só que sem colocar eles em perigo. Até porque, assim, uma coisa que eu nunca lembro, inclusive porque eu tenho a imagem do filme na cabeça, então eu sempre lembro só do Bicurso. Mas ele pega vários hipogrifos, né? E assim fica muito mais difícil de gerenciar como que cada um dos grupos está lidando com eles, né? E na verdade, eu acho que a gente tá fazendo toda essa discussão aqui porque quem foi atacado foi o Malfoy. Mas poderia muito bem ter sido uma outra pessoa que foi atacada, não porque provocou, mas porque estava distraído. O Neville é a cara de ser atacado. Porque estava distraído. O Neville, Isso poderia muito acontecer. Mas quando é o Neville, ninguém reclama, né? Porque ele é o que cai. O narrador fala, né, que ele tá correndo. É isso, sim, problemático. Todo mundo tá cancelado, mas que foi uma péssima aula, assim, foi, né, suspenso. tadinho? Não, gente, olha... Vamos tirar o cancelamento da nossa boca, porque assim, a gente tá fazendo uma crítica aqui. Não significa que Hagrid, meu Deus, nunca mais, ninguém pode gostar dele, não.
Sim, exatamente. Ele é uma ótima pessoa, péssimo professor. É isso. Sim, a gente tá só apontando isso, só apontando problemas. É pra isso que a gente Ainda fez amamos isso. Hagrid. Deu a hora aqui, acabou a aula. Vamos lá ao nosso momento Avada Kedavra. Que é um momento, né, que a gente não gostou no capítulo, um momento triste, um momento ruim, um momento que ativou o seu Siricutico. E eu queria começar por Tamires. Bom, exatamente esse é o meu momento Avada Kedavra, inclusive, que é o Draco gente, o Draco não para uma, né? Dava pra todo capítulo tem algum momento ele sendo babaca, gente. Não consigo. Mas é exatamente essa frase de ele, primeiro, evidenciar a inveja que ele tem do Harry. Então, assim, isso é moleza. Só podia ser se o Potter conseguiu fazer. Então, aí ele vai e faz o quê? Aposto que não tem nada de perigoso em você. Tem, seu brutamontes feioso. Achei altamente insultante, né? Brutamontes feioso. Pois bem, Draco... Pra quê? Qual a necessidade? Draco desnecessário é o meu Avada. Desnece Draco. Quantas vezes o Draco já morreu Lari? aqui, gente, nesse podcast? Algumas, muitas vezes. Algumas dezenas, né? O meu Avada Kedavra vai para o fiasco da aula de trato das criaturas mágicas. Porque não é um Avada no Hagrid, é um Avada em toda a situação. Tipo assim, que eu acho ela toda muito absurda e muito irresponsável e tudo muito louco. E inclui, inclusive, a escrotice do Draco. Eu acho toda essa aula eu fico tipo assim, gente, não, nada disso deveria estar acontecendo. Não, é um grande não. Tá tudo errado. É um grande Nada não. está certo, está tudo errado. E você, Carol, qual é o seu Avada? Então, se não ficou claro durante o episódio todo... É pra Hermione. Meu Avada vai pra é ela, isso que a né? gente tava esperando. Não, mas aí pra falta de sensibilidade... nessa perseguição que Sibila tem pela aprovação das pessoas, sabe? E ela acaba passando por cima de muitas coisas, inclusive da ética, quando ela trata com as pessoas tão en passant, sabe? Sobre o futuro delas, sobre a vida delas, sobre a felicidade delas, enfim. Eu acho péssimo. E, em especial, esse momento que ela tá vendo a xícara de Harry, né? E que ela vê o Sinistro, que ela faz toda uma dramatização ali, dá um grito. Enfim, eu acho ridícula, meu Avada vai pra este momento. E tá todo mundo achando incrível, inclusive. Menos Harry, né? Eu. Que é o que vai morrer. Apesar das críticas que eu tenho a ela, eu acho essa aula muito legal. Eu me divirto horrores. Sim. Como leitora, né? Vala! Vocês vão decidir se eu vou morrer ou não? Eu adoro essa frase. É muito boa, Harry Leonino. Mas já que a gente já deixou as energias ruins nessa sala com cheiro de incenso e fechada, vamos aqui ao nosso momento Expecto Patronum! Que é um momento bom, um momento que deu um calor no nosso coração, um momento que Minerva finalmente disse que a gente goza de excelente saúde. E eu vou começar agora com Larissa. Então, não vamos deixar as energias do incenso pra trás, tá? Eu vou levar a gente de volta lá, porque o meu patrono... Desculpa. Mas amiga, o meu tem rinite. O meu patrono vai pra primeira fala da Sibila, que eu acho muito engraçada, que é o sejam bem-vindos. Que bom ver vocês no mundo físico, finalmente. Eu acho tão engraçado, eu acho tão sensacional, porque, tipo assim, é a melhor forma que uma professora de adivinhação poderia recepcionar os alunos. Tipo, essa era a vibe que eu queria que ela carregasse, tipo, a aula inteira, entendeu? Sim. Que é só essa coisa etérea e tilelê. Eu acho. E de novo, pode ser uma frase ensaiada que ela fala todo dia, né? Todo primeiro dia de Todo ano, todo ano ela faz isso. Com certeza é, mas eu amo. Ai, amiga. Desculpa, Que gente. dizer, não é mesmo? Mas a sua, Tami? A minha, quando começa todo o enigma de onde está a Hermione, é o meu momento patrono. É quando a Hermione começa amiga, a falar... o livro todo. Sim, mas quando ela começa a saga dela de Deusa do Tempo, sabe? Ela... Como assim? E o Rony começando a reparar que é quando eu começo a shippar eles dois, que a Hermione tá sempre sumida. Vixe, e o Rony cancela. tá assim, gente, Nossa mas cadê Senhora. a menina? Ai, eu acho tão bonitinho. Enfim, Hermione iniciando a sua jornada de Deusa do Tempo é o meu patrão. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Já o meu é esse momento maravilhoso que a Dona Minerva, né, dona do meu coração,
Ela mata 2 coelhos com uma cajadada só quando ela fala: para mim, o senhor parece estar gozando de uma excelente saúde, Potter. Por isso me desculpe, mas eu não vou dispensá-lo do dever de casa hoje, mas fique descansado. Se o senhor morrer, não precisa entregar. Ai, gente, eu amo demais essa fala. Debocherva. Ai, maravilhosa, né? Maravilhosa. Agora que a gente já subiu escadas, passamos pelo alçapão, tomamos chá e montamos em hipogrifos, que tal a gente se preparar para descobrir o que é que tem, né, no armário da sala dos professores? Semana que vem não percam o episódio O Bicho Papão no Armário.